né? Muita gente confunde essas falas com o que a gente, né, tá querendo dizer, o que ele está querendo dizer, que a igreja, que a pessoa não precisa de igreja. Não, não é isso. De forma alguma, pelo contrário. Né? O cristão, ele precisa estar dentro de uma igreja, ele precisa estar sendo abastecido dentro de uma igreja, ele precisa estar vivendo em comunidade, porque é assim que está instituído, inclusive na Bíblia. Né? Mas ele não precisa ser cristão apenas dentro da igreja. Perfeito. Pelo contrário, a gente precisa ser cristão lá fora dela. A gente precisa testemunhar Cristo fora da igreja. Né? Até acho que, não sei se foi ontem o pastor Lucas falando que é muito fácil você ser cristão dentro da igreja. É muito fácil você ser cristão com quem é cristão também. É muito fácil você ser cristão com quem fala glória a Deus, amém, aleluia. Com o jargão evangélico. Sorrindo para você. Paz do Senhor, né? Mas a gente precisa ser cristão justamente fora da igreja, onde a gente encontra os calinhos, onde a gente encontra pessoas que nem sempre vão estar sorrindo para a gente, mas a gente precisa pensar como Cristo estaria se comportando. Como é que eu vou amar aquela pessoa como Cristo amaria aquela pessoa. Não é verdade? Então, é verdade. É bem isso. Muita coisa, né? Mas é bom, né? Mas é bom demais. É bom demais falar sobre a igreja, a história da igreja e a forma como o cristianismo se desenrola, né? E vem chegando. É verdade. É tão atual. E veja, tem 2000 anos, mas é tão atual. Totalmente. E veja como a palavra ela tem toda a relevância no meio do evangelho, do cristianismo, né? Porque você falou aí no rei Tiago. Lutero já tinha preparado, todo mundo já estava sabendo e tendo acesso aos escritos dele em alemão. Ou seja, o povo começava a ler as escrituras na sua língua. Então, foi um salto para outros, né, para outras nações, e no caso da Inglaterra, o rei Tiago fazer isso. Então ele disse, a gente precisa de uma também, a gente precisa da nossa língua, porque não tinha, né? Vamos fazer uma versão na nossa língua, né? E foi aí surge. 1611? 1611. Porque na capa da Bíblia tem 1611. 1611. Porque 1534 acontece o ato de supremacia, né? 1534. E aí você vê, quase 100 anos depois, né? Entendeu? Porque, veja, passa todo o período de Elizabeth I, né? E depois vem Tiago. Então, a fé cristã protestante nas ilhas já estava consolidada. Absolutamente consolidada. Então, aí ele diz, agora vamos colocar uma Bíblia aqui na nossa mão, né? Então, foi assim. Então, as escrituras sempre tiveram essa importância. No português demorou um pouquinho, mas chegou, né? Chegou. E aí a gente vai agora pular um pouquinho para avivamentos e pentecostalismo. Né? Um avivamento bem conhecido, que é o de Jonathan Edwards, acho que é assim que se pronuncia. Né? Foi o quê? Século XVIII? Foi... Contextualizar um pouquinho a gente sobre ele, onde ele aconteceu. Foi na América do Norte? América do Norte tinha um... eu não tenho certeza, mas tem um sermão muito conhecido dele que eu detestei. Que é assim... pecadores na mão de um Deus irado. Sério que não é bom? Pois eu já estava pensando em ler. Não, leia. É bom você ler para conhecimento e tudo mais. Mas assim, para a nossa realidade de hoje, você diz, meu Deus, como é que eu... Porque assim, tipo assim, o inferno vai se abrir e tal, e as pessoas se agarravam nas colunas com medo e tal. Então, o sermão era de medo, né? Essa é a imagem que eu tenho. É um livro pequenininho, você lê rapidinho nele, assim... Mas, eu vi que ele pregava muito a questão do arrependimento. Então, a questão da época, né? Então, assim, veja. Evangelho, como é que diz assim? Igreja de hoje, evangelho de sempre, mais ou menos assim. Então, em cada época, você vai encontrar características novas. Sim. Então, hoje, a igreja evangélica que trouxe uma característica contemporânea para os seus cultos é acusada, né, de, tipo, perder a tradição, enfim, parede preta, iluminação, boate, né? Então a gente já foi acusado dessa igreja parecer uma boate, tudo bem. A gente entende que dessa maneira a gente alcançou um público que de outra maneira não alcançaria. Imagina que Lutero
Só um parêntese. Eu escutei o senhor falar e acho que vale a pena repetir, né, que liturgias podem mudar. Podem mudar. Liturgias podem mudar, porém a Bíblia não muda. Não, e a Bíblia não muda. Eu acho que é o que a gente tem. A gente precisa usar recursos que estão a nosso favor. Desde que eles não venham contra a palavra de Deus, desde que eles não venham ferir ao que a Bíblia está falando, não tem problema. Perfeito. Né? Lutero tem um hino que é atribuído a ele, que é Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Não sei se você lembra. E esse hino tradicionalíssimo, na verdade, era uma música cantada em bares. E na época foi um escândalo para algumas pessoas, especialmente os católicos, para acusar os protestantes, né? Então, era um hino que era cantado nas tavernas, uma música. Sim. Só que ele pega aquilo, coloca uma música em cima, uma letra cristã em cima, né? Castelo Forte. E hoje é tradicional. E a gente não vê mais as igrejas cantarem, certo? Então, quando eu me converti na Igreja Batista, nós tínhamos normalmente no louvor, né, da igreja 4, 5, 6 hinos do cantor cristão, que é o Inário Batista, né? Hoje a gente não vê mais isso. Então nós, por exemplo, no nosso culto, sempre, dependendo do momento, a gente sempre coloca um hino tradicional, a gente gosta, e a gente não perde a hinologia e tudo mais, a história dos hinos. Então, fizeram história, né? Os hinos fizeram história e a gente traz. Mas, se a gente for colocar só hino, os jovens não vão ficar. E aí vem a acusação do worship, né? Que é a palavra worship, quer dizer adoração. Então tem muitas músicas, adorar a Deus. To worship é o verbo que quer dizer adorar. Então... Mas aí vem as acusações, né, contra o worship, como se fosse uma coisa negativa. Ok, tem letras ruins? Tem. Tem no pentecostalismo, tem em todo lugar você vai encontrar letras que, meu Deus, que às vezes tem uma música do mundo que ganha, né? Nem todas elas têm Cristo como centro, infelizmente. Exatamente. Então, assim, você filtra o que é que a Bíblia diz, prove de tudo e retém o que é bom, né? Então, eu diria que, voltando aos movimentos de avivamento que a gente teve, 18, 19... culminando com o nascimento do pentecostalismo, né? Que você já vai para 1902, 1903, né? Então a Igreja Assembleia de Deus tem 100 e pouquinhos anos agora. Eles foram de uma importância muito grande, porque eles geraram mudanças sociais, como John Wesley, que antes de Jonathan Edwards, né? John Wesley, Charles Spurgeon. Então, essas pessoas fizeram mudanças muito profundas, né, na sociedade. Porque, veja, o avivamento que se fala hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, a maioria deles, certo? Eu vou dizer, pode ser que muita gente não concorde comigo, mas a maioria dos avivamentos se fala, é apenas barulho. Avivamento de verdade começa com arrependimento, começa... logo em seguida ao arrependimento vem palavra de Deus para mudança, para transformação da sociedade e mudança social. Mudança verdadeira. É mudança verdadeira. Então, assim, a sociedade é impactada. Veja, Ildiana, uma coisa interessante. Nós estamos correndo para 30% da população no Brasil, mas o que é que tem mudado no Brasil? Veja, os políticos evangélicos que estão no Congresso Nacional hoje, a maioria deles envergonham a gente. Já foi flagrado algumas vezes político evangélico orando porque deu certo um esquema errado. É triste, mas é verdade. Então, assim, chega lá, se corrompe com qualquer outro. Entende? Então, essa é a realidade. Tem alguns nomes que ainda tem, né? Tem nomes. Eu destacaria Magno Malta como senador cristão que sempre defendeu. E aí a gente entrou num problema recentemente, que a questão de direita e esquerda, né? Então, assim,